Para a série de Taylor-Maclaurin, a gente vai começar com uma função f de x. E nós temos que supor que essa função tenha três características. A gente vai supor que essa função tenha derivadas de todas as ordens, que ela pode ser representada como uma série de potências e que o raio de convergência dessa série seja R. Aqui, desenvolvendo essa função, a gente tem f de x igual o somatório de AN vezes x menos x0 elevado a n para todo n de 0 até o infinito. Desenvolvendo, a gente tem A0 vezes esse parênteses x menos x0 a 0, que é 1, então fica só A0, mais A1, x menos x0 a 1, mais A2, x menos x0 ao quadrado, e aí vai. E a condição é que o módulo dessa diferença de x e x0 seja sempre menor que R. Então, se a gente considerar x igual a x0, a função, usar para a função de x0, a gente vai ter A0 f de x0, A1, a primeira derivada de x0 sobre 1 fatorial, A2, a segunda derivada de x0 sobre 2 fatorial, e assim a gente vai vendo todas as derivadas, até que o último termo é a enésima derivada de x0 sobre n fatorial. Se a gente reescrever isso como uma série, a gente consegue fazer esse somatório, que é f de x é igual o somatório de 0 até infinito para n, sendo que a gente vai somar os termos, que vai ser a função da enésima derivada da função de x0 sobre n fatorial, vezes x menos x0 elevado a n. Essa fórmula aqui, a gente vai chamar ela da série de Taylor da função f centrada em x0. Aí, se a gente reescrever isso considerando x0 igual a 0, a gente vai obter aqui o somatório de n igual a 0 até o infinito, de a enésima derivada de 0, porque o x0 vale 0, sobre n fatorial, o parênteses vai ficar só x elevado a n. Essa aqui, ela é a série de Maclaurin, ou seja, a série de Maclaurin, na verdade, ela é a série de Taylor centrada em 0. Calcularmos este exemplo, sabemos que a série de Maclaurin é dada pela seguinte equação. Desse modo, devemos calcular primeiro, então, a função em 0, as suas derivadas também em 0. Então, temos aqui a função em 0 de e elevado a x é igual a 1. A sua derivada primeira é e elevado a x, que calculada em 0 também é 1. A derivada segunda também é e elevado a x, que calculada em 0 também será 1, e assim por diante. Então, sabemos que e elevado a x, a série é dada por 1 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial mais x ao cubo sobre 3 fatorial mais x à quarta sobre 4 fatorial e assim por diante. A partir disso, podemos calcular, por exemplo, o e elevado a meio. Quando substituímos aqui e calculamos na própria calculadora, chegamos ao seguinte resultado, 1,64, aproximadamente 1,65. Agora vamos confirmar fazendo o Euler na calculadora. Euler elevado a 0,5. Olha só como ficou bem próximo o resultado. Claro que quando eu calculo ainda mais termos nessa equação, esse resultado fica bem mais próximo do que aparece aqui no visor. Continuando sobre o assunto de série de Taylor-Maclaurin, vamos falar sobre a função seno. Primeiramente, precisamos achar as derivadas que iremos colocar na série, no somatório, né? Então, temos que a derivada zero é a própria função, que com x igual a 0 dá 0. A primeira derivada com x igual a 0 vai dar 1. A segunda vai dar igual a 0. A terceira dá menos 1. A quarta derivada dá 0. E a quinta derivada vai dar igual a 1. Colocando isso na série, na forma da série, vamos ter esse resultado aqui. Se a gente tirar os valores que se anularam, vamos ver um padrão, né, que permanece tanto nos denominadores como nas potências de x valores ímpares.
Então, a gente pode dizer que o enésimo termo vai ser dado por x elevado a 2n mais 1, isso vezes menos 1 elevado a n, tudo isso sobre fatorial de 2n mais 1. Então, a gente pode dizer que, para a gente descobrir a função de x que é igual a seno de x, vai ser igual ao somatório de n0, que vai até infinito, de x elevado a 2n mais 1, vezes menos n elevado a n, sobre fatorial de 2n mais 1. Bom, fazendo um exemplo do seno de π sobre 2, que a gente já sabe que é igual a 1, aplicando isso na série, a gente vai chegar a esse resultado, onde a gente vai parar no n4, né, que vai ser igual a esse último termo. Fazendo as contas, vamos chegar a esses valores, e que somando e subtraindo, né, porque vai ter valores negativos, a gente vai chegar a 0,99918, que é extremamente próximo de 1. Então, provavelmente, se somasse mais números, chegaremos a números próximos, bem próximos de 1, o que confirma a série de Taylor-Maclaurin.